E hoje a nossa entrevista do dia vem trazendo para vocês uma pessoa especialíssima, jornalista, escritor e muita coisa a mais que ele mesmo vai contar para a gente aqui, diretamente do Rio de Janeiro. Altamir Costa, mais um escritor da nossa coletânea Palavra em Ação. Tudo bem por aí, Altamir? Tudo bem, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com você no Vitrine. Bem-vindo ao nosso programa. E aqui no Vitrine a gente pergunta sempre, né, qual é a história, qual é a sua história. Então conta aí um pouquinho de você, Altamir Costa, para o pessoal que está assistindo a gente hoje. Bom, eu sou um escritor recente, né, vamos dizer assim, apesar de eu escrever já há muito tempo, desde a época do primário. Eu já fazia redações, histórias, e as professoras ficavam até admiradas com a minha imaginação. Ganhei muitas medalhinhas de honra ao mérito. Eram umas medalhinhas que vinham com uma fitinha verde e amarela, que a gente usava aqui assim pendurada. Acho que a minha mãe deve ter lá ainda umas 8 ou 9 guardadas com ela. E a partir daí comecei a me interessar em leituras de livros e histórias em quadrinhos. E quando eu fui para o antigo ginasial, eu fui estudar num colégio que tinha uma biblioteca linda, maravilhosa, uma sala enorme, as estantes que iam até o teto de livros. Eu fiquei encantado quando eu vi aquilo. Mesas para os alunos sentarem para ler ou jogar, que tinham jogos de tabuleiro, xadrez, dama. Mas o meu encanto foi com os livros, né? E eu gostava tanto de ficar ali que um belo dia o diretor do colégio me chamou e falou que a partir daquele dia eu era o responsável pela biblioteca, tomar conta, colocar horários para os alunos poderem ir, controlar os empréstimos de livro. Quer dizer, eu estudava de manhã, almoçava, que eu morava perto de casa, e voltava e ficava até as 5, 6 horas da tarde lá na biblioteca, arrumando, lendo. Então, o fascínio de livros na minha vida começou aí, esse encanto, né? E quando foi criado as redes sociais, primeiro foi o falecido Orkut, eu já comecei ali a dar minhas primeiras visualizações de escritas, vamos dizer assim, né? Eu colocava pensamentos e dava um bom dia para as pessoas. E dali eu fui para o Facebook, o Facebook se tornou mais frequente e chegou um belo dia que as pessoas começaram a dizer que eu tinha que escrever, que eu tinha que publicar aquelas coisas que eu colocava, mas nunca me animei quanto a isso, não. Só que em 2010, 2011, não, minto, foi em 2016, uma amiga lá de Curitiba, que gostava muito do que eu escrevia, ela é uma excelente doceira, confeiteira, ela faz doces artesanais, coloca em caixinhas, com lacinhos, com rendinhas, e ela começou a colocar pensamentos e pequenos trechos de poesias nessas embalagens. E ela me pediu se podia usar alguns dos textos que eu tinha, que eu escrevia, então eu mandei lá uns 25 textos para ela, só que a danadinha me enganou. Na verdade, ela pegou os meus poemas e fez uma inscrição numa mostra de poesias que ia acontecer no Centro Cultural da Aliança Francesa, lá de Curitiba. Depois que ela fez a minha inscrição, chamava-se Chuva Poética. Os poemas de todos os autores participantes ficavam pendurados, né, como se tivessem simulando uma chuva de poesias. Então você puxava, né, e lia, e se você gostasse daquele poema, você podia pedir uma cópia na saída. Assinava o livro e no final da mostra, que durou 30 dias, os poemas mais requisitados iriam compor uma antologia. E o poema uns 2 ou 3, eu acho, meus poemas entraram nessa lista aí de 10, 12, esses foram 12 escritores, e eu acabei recebendo convite para fazer parte oficial dessa antologia,
sem custos, e eu fiquei com medo, eu nem sabia o que significava antologia. Mas foi meu primeiro abre portas, abre janelas para o mundo literário oficialmente como escritor. A partir dali eu tive meus poemas publicados nessa antologia aqui, chamada Filhos da Musa, e dali em diante foi uma sucessão de participações e convites em antologias, ganhando experiência, perdendo o medo de voar, deixando que a minha poesia chegasse aí a outras pessoas, né? Até que em 2018 eu resolvi alçar voos maiores e falei, por que não lançar um livro só meu, sem participar só de antologia? E foi assim que nasceu o meu primeiro livro autoral, que eu vou mostrar para vocês aqui, que você já tem, né, Claudinha? Minha Poesia é Você, que foi o meu primeiro livro autoral, que surgiu aí dando realmente liberdade para mim como escritor, já sem medo, já uma visibilidade do meu trabalho chegando a muitos lugares e me dando mais confiança de fazer mais e mais coisas, né? Basicamente a minha história é essa de escritor, e agora eu estou aí participando também no Alecrim, da antologia Palavras em Ação, que você deve falar mais tarde um pouquinho, com muita honra, com muita gratidão, muito carinho. Era uma antologia que faltava assim do meu círculo de amizades literárias que eu acabei fazendo, né, com vocês, criando esse vínculo, essa amizade. E para mim só faltava essa, né? De todos os grupos que eu já participo, que eu já fiz participação em antologias, faltava o Alecrim, e o Alecrim chegou agora. Estamos aí felizes, doidos para sair, né? Ver a antologia nascendo aí, ver a capa que está todo mundo falando que está linda demais, só fica aguçando a nossa curiosidade. Mas é isso, basicamente é isso. A gente mostrou a capa essa semana e daqui a pouco a gente vai trazer aqui pro pessoal da TV também, que assiste a gente pela TV, para ver também como é que ficou. Tá indo. Mas conta pra gente, você tá morando onde agora? Eu moro em Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou natural do Rio, sou carioca da gema, né? Oi? Você sempre morou em Maricá? Falhou o som. Você era do Rio e mudou para Maricá? Não, eu morava no Rio mudei para Maricá em 1998, aí nunca mais saí daqui. Eu sou o único desgarrado da minha família, que todo mundo mora no Rio, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Sou o único que mora aqui, sou eu, porque eu amei tanto esse lugar, é um contato tão próximo com a natureza, eu gosto muito. Pássaros, água, serra, lagoas, rios, praia pertinho, é muito bom aqui. Eu gosto demais, me identifiquei demais com a cidade, me traz muita paz, e eu estou morando aqui desde então. E o seu lugar, né, esse lugar onde você mora, ele te inspira a escrever? Muito, muito mesmo. No começo eu morava em Itaipuaçu, que fica um pouco mais, é um distrito, né, na verdade, 16 quilômetros antes do centro, e eu morava de frente para a praia, era uma casa aqui, a outra lá embaixo, eu dormia com o barulho do mar, sabe, os pássaros marinhos gritando de manhã cedinho, então aquilo tudo era muito inspirador para mim. Mas devido a trabalho e necessidade de estar mais próximo de comércio, essas coisas, eu acabei vindo morar no centro de Maricá. Eu moro no centro, mas é próximo da lagoa. A lagoa fica a 7 minutinhos daqui caminhando, a 15 minutos da praia, e é cercado de serras. A cidade tem muito verde. Então, assim, os entardeceres são lindos, principalmente no outono e no inverno. O céu fica colorido, cada dia com uma cor mais bonita que a outra. Então, tudo isso é muito inspirador, é um descanso para os olhos e é uma alegria para a alma também, né? Esse contato assim, com a natureza é muito inspirador mesmo.
E além desse tema, né, da natureza, que você já fez quase um poema e só explicando pra gente, né? Quais são os temas mais abordados nas suas poesias? Olha, eu gosto muito de amor, né? Eu falo muito de... Está muito presente na minha escrita o amor. E ele ficou ainda mais evidenciado depois de uma pessoa que eu tenho uma verdadeira paixão, que me inspira muito. E a gente não pode ficar junto por causa da distância. Eita! Então, muitas coisas que eu escrevo é inspirada nos sentidos que essa pessoa me proporciona, né? A distância, a ausência dela, o sonho de viver coisas com ela, tudo isso está muito presente no que eu escrevo, porque basta fechar os olhos assim, já vem aquela coisa muito forte dela. É uma pessoa que me inspira em tudo, como pessoa, como ser humano, como uma futura profissional que está se destacando no que ela está fazendo, na responsabilidade, na sinceridade que ela traz, na bondade que ela tem no coração. Ela não vê maldade em nada, ela tem uma inocência, assim, acredita muito no ser humano. Então tudo isso foi uma coisa assim, a gente tem uma amizade muito forte, a gente tem muitas afinidades, muitos pontos em comuns, e tudo isso me inspira demais. Olhar para ela, né, o olhar que ela tem sobre as coisas, o modo de ela pensar, tudo isso acaba sendo um veio muito rico para mim colocar nas poesias. Às vezes as poesias são um pouco tristes porque a gente sente demais e não pode compartilhar esse sentir, não pode estar ali, sentir o calor, sentir o abraço, sonhar o mesmo sonho no olhar, em silêncio. Então tudo isso vem escrito assim nas poesias. Mas ela é uma pessoa que me inspira muito. Mas de um modo geral, eu escrevo de outras coisas também, né? Mas de um modo geral, o amor é que está mais presente no que eu faço, no que eu escrevo, no que eu sinto, enfim. Viu, pessoal? Aí, com essa declaração imensa de amor aí, que eu tenho certeza que você em casa ficou até com o coração quentinho, a gente vai pro comercial e volta mais rápido ainda para saber mais coisas aí do nosso querido Altamir Costa. A gente vai pro comercial e volta já já. De volta, e para você que está passando por aqui agora, estamos na nossa entrevista do dia
E hoje, levantando a bandeira da literatura, a gente foi lá para Maricá. Olha como a gente está indo longe, pessoal. E estamos entrevistando o nosso querido Altamir Costa, falando sobre trabalho, poesias e amor, é claro, né, que aquece nossos corações. E tá aí com vocês o nosso querido Altamir Costa. Altamir, é muito interessante, né, ouvir você falando de amor, assim, porque às vezes a maioria das pessoas, quando pensa em poema, quando pensa em poesia, fica um pouco difícil imaginar que existam homens assim como você, né, que externam seus sentimentos através da poesia. Como você se vê nesse meio? Eu acho, até me sinto lisonjeado, né? Vamos dizer assim, por acreditar, né? E por saber que as pessoas, de uma certa forma, estão captando a essência do que eu estou passando, né? Não é só as palavras meramente escritas, combinando, não. Eu acho que as pessoas, elas sentem o mesmo sentir, há uma identificação, né? Tem pessoas que leram meus livros, né, que me conheceram pela internet, adquiriram um livro e falam isso, que todo dia de noite procuram ler alguma coisa, que tem um poema ali que parece que eu escrevi para aquela pessoa, que traz umas boas lembranças para ela. Então, acho que eu me vejo assim, como da mesma forma que o sentimento brotou do meu coração com aquela intensidade, pureza e sinceridade, eu coloco nas palavras e essa essência todinha chega na pessoa também. Por isso que há essa ligação aí. Então, eu acho que, para mim, até fico feliz de saber que, de uma certa forma, os poemas estão acalentando. Como você falou ainda há pouco, tem uma amiga lá que sempre fala isso. Toda vez que ela me lê, ela sente um quentinho no estômago, que é muito bom. Então, eu acho legal, é sinal de que o mundo precisa mais disso, né? As pessoas precisam mais disso. De sentir esse quentinho, de saber que dentro delas tem esse amor que basta apenas ela externar. Não precisa ser só com uma pessoa que ela ame, pode ser com um animal, pode ser com um parente, pode ser com uma atividade que ela gosta de fazer. Enfim, o amor está em todos os lugares. Basta a gente abrir os nossos canais sensitivos e deixar ele atuar. Só isso. Muito legal. E olha só, é bem interessante quando você fala das suas inspirações, né? Aí você tem aí uma musa inspiradora. Qual é a importância, né? Como, né? Hoje em dia as pessoas veem muitas assim superficialmente, né? A gente vê que infelizmente tem uma agressividade muito grande nas opiniões, nos embates, inclusive nas redes sociais. E como transformar isso o inverso, né? Como espalhar o amor? Será que hoje as pessoas estão com mais coragem de dizer o que sentem, né, nessa área amorosa principalmente, ou ainda é um tabu? O homem ainda não se declara, o pessoal ainda está muito fechado naquilo? O que você acha? Olha, o Bauman escreveu um livro que eu li também várias vezes, entre outros livros dele, chamado Amor Líquido, onde ele fala das relações que são muito superficiais, que não existe mais essa conotação de amor, de sentir a essência, né? É uma coisa muito líquida, muito rápida, muito imediatista. É como se as pessoas fossem objetos de consumo. Você está com vontade de beijar alguém, de abraçar alguém, você vai para uma balada, entendeu? Acabou, não é isso. E, por outro lado, há essa polaridade aí de opiniões, no fundo, são, no meu modo de pensar, tá? Eu não quero gerar polêmica, não. No fundo, são exatamente a falta de você externar o amor que você tem dentro de você. O amor que as pessoas têm dentro delas fica tão obstruído, tão colocado em segundo plano por outras coisas, que quando você lê alguma coisa, quando alguém externa alguma opinião que você
acha que aquilo é ridículo, que não tem nada a ver, que a pessoa quer aparecer, não sei o que, começa o disse-me-disse, o mimimi, as ofensas, né? Mas, na verdade, isso tudo é um bloqueio inconsciente que a pessoa tem do amor dela estar reprimido. Então, acaba externando isso de uma forma agressiva. Eu penso assim, porque um dia alguém vai conseguir chegar nessa pessoa e vai tocar ela de alguma forma, seja num olhar, seja num gesto, seja num pensamento, seja numa palavra, seja numa atitude. Aí abre-se uma chance de esse amor aflorir e a pessoa começa a rever tudo que ela fez lá atrás, que não tinha nada a ver. Muitas até acham nossa, eu fiz isso, não acredito. Então, tá lá dentro da gente. Só tem que ter ali um pontinho-chave, ali um momento, um clique, né? Mas você não pode ficar esperando isso. Você tem que se dar a oportunidade de externar o que você está sentindo. Nenhuma pessoa é raivosa o tempo todo. Algum momento, alguma música, alguma cena de filme, alguma frase que ela leu, até mesmo um gesto de alguma coisa na rua, sensibiliza a pessoa, mostra para ela que ela tem uma humanidade, que ela tem um amor, que ela tem uma compaixão. Todos nós estamos assim, basta a gente dar a oportunidade da gente deixar que isso seja mais visível, esteja mais à frente de outros sentimentos perversos e negativos que às vezes a gente coloca na frente de tudo. É isso aí, viu, gente? Hoje a gente tem aí uma entrevista com muitas lições aí para você que está aí junto com a gente assistindo e conhecendo um pouquinho do Altamir. Altamir faz parte da coletânea Palavra em Ação. E já aproveitando esse tema, conta pra gente aí o que você está achando dessa nova bandeira pela literatura que está surgindo, não só com a coletânea Palavra em Ação, mas com tantos movimentos poéticos que estão aí nas redes sociais, invadindo aí a maior parte dos lugares. Olha, em 2018, quando eu comecei a fazer o Minha Poesia é Você, que eu lancei o livro, eu dei uma entrevista para uma rádio aqui do Rio, que a rádio, o programa era mais voltado para o público feminino. E na época eu me lembro que eu falei que estava começando a surgir no meio literário a descoberta de muitas pessoas talentosas que estavam ali na internet e começaram a publicar, como foi o meu caso, de publicar seus textos, suas escritas, e isso começou a gerar uma semente, começou a brotar ali, sabe, várias pessoas assim que escreviam, e isso começou a mudar o cenário, né? Em 2019 teve muitas feiras literárias, eu participei de 7 feiras literárias e ficou evidente um monte de gente que estava começando a lançar seus livros, que estavam começando a voar, que nem eu voei um pouquinho antes, né? A ver que realmente elas poderiam mostrar o trabalho delas, a escrita delas. E a maioria dessas pessoas, o público, tanto que escrevia quanto que lia, eram de mulheres. Eu fiz uma pesquisa, uma enquetezinha, então acusou ali que a maioria eram de mulheres. Eu acho que as mulheres ainda estão um pouco à frente. Houve um crescimento de homens, né, na literatura, principalmente quando entrou a pandemia, em que as pessoas ficaram dentro de casa e começaram a ocupar seus tempos com outros afazeres, inclusive na parte física, como também na parte intelectual. Havia um tempo disponível e essas pessoas começaram a buscar mais leituras, começaram a assistir mais filmes, mas na leitura houve um crescimento muito grande na venda de livros, isso foi muito bom, e assim como aumentou o movimento de leitura, aumentou também, mais ainda, o número de pessoas que começaram a escrever e participar de antologias. Começaram a surgir antologias de tudo quanto foi área, de tudo quanto foi segmento, e isso foi primordial assim, para que a gente tivesse esse crescimento, né, de novos leitores, de novos escritores no país como um todo. E a Palavras em Ação foi a minha quarta
participação em ontologia nesse período de 2020 para 2021. Olha! Pra você ter uma ideia, eu recebi vários convites, de vários lugares. Tem até uma amiga minha que me ficou o tempo todo, eu quero que você venha participar da minha ontologia, só que ela estava falando de pandemia. E eu estava falando para ela, eu estou de saco cheio de pandemia, não quero falar de pandemia. Eu ligo a televisão, é pandemia, eu vou não sei onde é pandemia, eu não quero falar nada sobre isso, quero escrever. Declinei do convite e hoje eu me arrependo porque a ontologia ficou maravilhosa, ficou fantástica. Mas participei de outras, né, de outras antologias, e a Palavras em Ação, que foi em outubro, acho que do ano passado, se eu não me engano, que vocês começaram a falar, né, a divulgar, e eu falei, não, eu vou participar. E entrei, e agora, em março, abril, maio, junho, vieram as antologias que eu já estava participando, e agora vai chegar de vocês. Então, assim, para mim é uma honra. Eu indiquei muito, falei para várias pessoas, vamos participar, porque tem um diferencial na ontologia Palavras em Ação, promovida pelo Alecrim, que é esse monte de oportunidades facilitadoras que vocês estão oferecendo para os escritores. Divulgação, houve um pagamento assim, mínimo em relação aos outros antólogos que estão produzindo por aí, né, outros organizadores, divulgação na imprensa, mídia, como essa agora, entrevista, enfim. Então, chamei muita gente, né, tem algumas pessoas aí que até já passaram aí, você sabe. Pode falar o nome ou é segredo? Tem a Ariana Gleica, que é um talento fantástico, que eu conheci numa live de uma outra coisa, e acabei conhecendo o trabalho dela. É um talento assim, essa menina vai longe, ela escreve muito, ela tem ela tem uma profundidade na escrita dela que te faz você fazer, meu Deus, como é que pode, sabe? É impressionante. Tem a Jaque, que também está participando, tem o Edilson Barros, que a gente já conhece, inclusive ele é companheiro meu de outros grupos de poesia, enfim. Não tenho o que falar, para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação participar do Palavras em Ação por esse conteúdo maravilhoso que vocês estão dando permissão para a gente, e também pelo diferencial aí que para muitas pessoas vai ser um pontapé assim muito grande, muito alto, né, nesse voo inicial aí. É isso aí, a gente deseja não só para você, mas todos, né, que estão participando, e todas as editoras, todos os antólogos, enfim, todo o pessoal que trabalha com literatura, a gente quer realmente que todos levantem mesmo essa bandeira. Vamos fazer muitas antologias de tudo quanto for lugar e parte, porque a nossa literatura é muito rica, o povo brasileiro é muito criativo, tem muita gente aí que tem muita coisa boa para falar. E eu acho que é isso que importa. A gente está num tempo... Surpresas literárias muito grandes. E estouramos o tempo da entrevista aqui, porque a conversa, quando ficar boa, eu falo sempre, a conversa quando está boa, o tempo voa. Que pena. A nossa entrevista está no finzinho, a gente agradece muito sua presença e as portas estão abertas aqui para você quando você quiser voltar, e vamos debater mais assuntos, falar mais de literatura, mais de muitas coisas que tem aí. Eu tenho certeza que você aí de casa também gostou. Altamir, tá vindo livro novo aí, tá, gente? Tá vindo livro novo aí, viu? Tá vendo? Então já tem que agendar mais uma entrevista só para falar desse livro novo, hein? Não deu nem para ler poesia hoje, né? Vamos agendar outra, sim, com certeza. Vamos ter que marcar outra. Já estouramos o tempo de hoje para chuchu, mas já fica marcadinho por aqui. Você aí de casa já sabe que a gente vai ter mais Altamir Costa, que não deu tempo de falar tudo hoje, não. Peço desculpas aí pelo... Falo demais. Mas é bom, assim que é bom, que o pessoal quer conhecer, a gente gosta. O papo é bom, né, gente? A gente vai terminando por aqui e volta no próximo programa. Obrigadão, Altamir. Obrigado. Abraços a todos aí.